Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estudar o PWM. O PWM é uma técnica de controle que a gente utiliza muito em microcontrolador para conseguir controlar a potência elétrica entregue a uma carga. Então a gente pode utilizar PWM para controlar, por exemplo, velocidade de motores DC, controlar a temperatura de resistência de aquecimento, a luminosidade de lâmpadas, né, de alguns tipos de lâmpadas, lâmpada de LED, lâmpada incandescente. Então a gente pode utilizar a técnica de PWM para fazer o controle desse tipo de carga. A, a tradução de PWM é em inglês, né? PWM é em inglês e a tradução é modulação por largura de pulso. Então a ideia de PWM não é você ir aumentando ou diminuindo a tensão na carga, mas sim a ideia é modificar o tempo que a carga fica ligada. Então o objetivo é controlar o tempo que a carga fica ativa. E a gente chama isso de inglês em controlar o dot cycle, né? Então a gente controla a largura de pulso do tempo ativo em termos de porcentagem. É, então, a gente vai falar que a gente vai controlar a largura de pulso de 0 a 100%, né, em termos de porcentagem de tempo que a carga fica ligada. Não é muito complicado de entender, mas vamos imaginar que a gente tem um motor e ao invés da gente deixar o motor ligado, vamos pensar que a gente vai ligar e desligar o motor a cada um segundo. Então imagina lá, eu estou com o motor ligado durante um segundo, depois eu desligo o motor durante um segundo. Então eu vou ficar chaveando o motor, ligando durante um segundo, desligando durante um segundo. O que vai acontecer? O que a gente vai perceber? A gente vai perceber, né, que o motor uma hora liga, uma hora o motor desliga, uma hora liga, uma outra hora o motor desliga. Então a gente vai ver isso, né? Agora imagina que ao invés de a gente fazer a cada um segundo, né, um segundo ligado, um segundo desligado, vamos pensar aí, vamos aumentar, diminuir esse tempo, ficar bem rápido. Vamos supor que a gente vai chavear a cada 10 milissegundos. Então eu vou ficar 10 milissegundos com ele ligado e 10 milissegundos com ele desligado. Como é muito rápido, né? A gente não vai dar tempo. Pela inércia, o motor não vai ter tempo de ficar ligando e desligando. A gente não vai conseguir ver e o motor não vai ter tempo para ligar e desligar. Então, o que vai acontecer na prática, né? Porque assim, nós não estamos ligando o motor o tempo inteiro, né? Nós estamos ligando e desligando ele, só que muito rápido. Então, na prática, o que a gente vê é o seguinte, que o motor, como eu não estou com ele o tempo inteiro ligado, o motor ele vai diminuir de velocidade. Ele não vai ficar ligando e desligando, não vai ficar chaveando, né? Eu não vou ver isso. A gente vai ver o motor com uma velocidade menor. Então essa que é a ideia. Você vai diminuir a velocidade do motor. Na prática, a velocidade do motor depende de vários fatores, mas a gente pode, para simplificar aqui o pensamento, a gente pode que se eu aplicar metade do tempo ligado e metade do tempo desligado, eu vou ver o motor aproximadamente com 50% da velocidade. A gente pode tentar imaginar dessa maneira. Então não vou ver o motor ligando e desligando, eu vou ver o motor com 50% da velocidade. Da mesma maneira, se eu aplicar isso num LED, por exemplo, né, como é muito rápido, a gente não vai conseguir ver o LED piscar. Porque o nosso olho ele tem consegue visualizar uma certa frequência, né, de piscar, né? Então a gente não vai conseguir ver exatamente o LED piscar, ligar e desligar, mas a gente vai conseguir ver então uma média ali do sinal, né? A gente vai conseguir ver uma média de luminosidade. Então, se eu aplicar 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado, eu vou ver aí o LED ficar com 50% aí da luminosidade, né? Então a mesma coisa vale se eu aplicar esses aqui numa resistência de aquecimento, eu vou diminuir a temperatura de aquecimento dessa resistência. Então essa que é a ideia, né?
Só que a gente não precisa exatamente ficar deixar 50%, eu posso modificar isso, né? Então, por exemplo, se eu quiser diminuir mais ainda a, se a gente quiser diminuir mais ainda, por exemplo, a velocidade do motor, eu posso ficar, por exemplo, 25% do tempo ligado e o restante, ou seja, os outros 75% do tempo desligado. Então nisso aí eu vou ver o motor diminuir mais a velocidade ainda, né? Eu posso tentar aí falar que o motor estaria com 25% da velocidade dele, ou o LED estaria com 25% da luminosidade, né? Posso tentar imaginar aproximadamente que aconteceria isso. E também se eu quiser aumentar também, eu posso ir aumentando 75%. Então, se a gente tiver aqui os 75% de tempo ativo, então eu vou ficar 75% tempo ligado e os outros 25% do tempo desligado. Então, com isso, o motor vai aumentar a velocidade, né? Então, a ideia é essa: a gente vai controlar essa largura do pulso e à medida que eu vou controlando essa largura do pulso, eu vou conseguindo controlar minha carga, o meu dispositivo. Se for um motor, eu vou variar a velocidade. Se for um LED, eu vou variar a luminosidade. E se for, por exemplo, uma resistência de aquecimento, eu vou variar aí a temperatura de aquecimento, né? Então eu posso variar desde aí de 0%, né, tudo desligado, e aumentando até chegar a 100% tudo ligado. Então essa que é a ideia de PWM, essa que é a ideia aí nossa de PWM. Uma coisa importante que a gente tem que ver é que o PWM a gente muda a largura do pulso, a gente muda a largura do pulso. Eu posso falar que o período desse sinal aqui é cada vez que o sinal vai de 0 para 1. Então, toda vez que o sinal vai de 0 para 1, eu posso entender como se fosse o início e o término de um período. Então, está simbolizado aqui por essas linhas verticais verdes. Então, esse aqui é o tamanho do período. Se você for reparar daqui para cá, o início do pulso, independente de qual largura de pulso que for, o início do pulso sempre é no mesmo ponto. Então eu posso falar que, apesar de eu estar modificando a largura do pulso, o período não está. Então, já que o período não está modificando, eu posso falar que a frequência é a mesma, né? Porque a frequência é a inversa do período. Então, se o período mantém constante, então a frequência também mantém constante. Então, isso é importante a gente entender que em PWM a gente não modifica a frequência do sinal, a frequência do sinal é a mesma. O que a gente está modificando é somente a largura do pulso, o tempo ativo, né? Ah, Como é que a gente utiliza então o PWM no Arduino? No Arduino, a gente vai utilizar esse código aqui, né, essa função que é o quê? Que é o analog write. Então você vai escrever lá no Arduino analog write e vai escrever dentro do parênteses o valor da largura do tempo ativo, né? Quanto que é a largura do tempo ativo. Só que aqui a gente não coloca em termos de porcentagem. Quando a gente fala em termos de Arduino, de PWM, a gente pensa em termos de porcentagem, né? Só que no Arduino a gente tem que colocar aqui dentro um número de 8 bits. Então o número de 8 bits vai desde 0 até 255. Então eu vou colocar um valor de 0 a 255 correspondendo respectivamente a 0% até a 100%. Então, se eu quisesse, por exemplo, 50%, 50% de 255, ou seja, metade de 255 é aproximadamente 127. Então, se eu quiser uma largura de pulso de 150%, eu vou colocar lá 127, que é metade de 255. Se eu quiser, por exemplo, uma largura de pulso de 75%, eu vou multiplicar 0,75 vezes 255, dá aproximadamente 191. Então eu posso variar desde quantos por cento que eu quiser e vou transformar num número que eu quero, né, de porcentagem, em um número de 0 a 255. Vamos agora aí, a gente vai fazer uma pequena aplicação só para a gente visualizar isso no Arduino mesmo, numa montagem utilizando o Arduino. Então vamos lá, vamos pegar aí
um Arduino, um protoboard, e vamos controlar aqui a luminosidade de um LED. Então vamos acrescentar aí um LED resistor. A gente vai ligar o negativo, um GND, beleza. E a gente vai ligar numa saída do Arduino. Só que a saída do Arduino não são todas as saídas do Arduino que tem PWM, né? Repara que PWM é uma saída, certo? Só que não são todos no Arduino, aqui no Arduino Uno, que tem essa saída. São só os pinos que tem esse tio no número. Então esse número não é um menos, não, é um tio, significando que pode ser a saída PWM. Então a gente não vamos ligar aqui no pino 13, porque no pino 13 não tem uma saída PWM. Vamos ligar ali no pino 11 então. Então vamos lá, a gente liga no pino 11, porque a gente vai ter a saída ali PWM. Aqui no Arduino Uno, então eu tenho 6 saídas. Depende do Arduino, tem mais, né? Então, por exemplo, o Mega tem mais. Nesse caso aqui do Uno tem 6 saídas PWM que a gente pode utilizar aí. Então beleza, vamos antes de a gente colocar não, vamos fazer um código então. Então não é tão complicado assim. A gente pode começar lá fazendo normalmente, né? Define LED pino 11, então nesse caso, nossa, aqui não, vamos ligar o LED no pino 11. E vamos comandar. Então nesse caso aqui a ideia nossa é só eu mandar alguns comandos, a gente vai ver isso e vamos ver vamos mudar a largura do pulso no Arduino e vamos ver o LED aumentar e diminuir a luminosidade. Então podemos colocar aí. Não vamos usar serial, vamos usar só o LED mesmo. Como eu falei, PWM, a gente quer controlar uma carga. Controlar uma carga é a saída, né? Pino de saída. Beleza. A ideia de PWM, então, a gente vai usar aquele código, né? Que a gente viu, analog write e o número que eu quero. Então, só para a gente ver, vamos colocar 50%, só para a gente ver metade ali. Então, vamos colocar lá 50%, né? Metade de 255, então é 127. Então, eu vou colocar aqui 127 porque eu quero uma largura de pulso de 50%, porque 127 é metade de 255. Não precisa da delay, vamos ver aqui, fechar e vamos simular. Só deixa eu tirar o zoom. Só que para a gente conseguir ver esse sinal PWM, vamos colocar aqui um osciloscópio. Então só digitar aqui OSC. Vamos colocar um osciloscópio para a gente conseguir visualizar aqui esse sinal PWM. Clica aqui e coloca, para conseguir visualizar certinho, coloca 1 milissegundo. Coloca o osciloscópio preto no negativo e o positivo do osciloscópio a gente coloca aqui na saída do Arduino que está ligando o LED. Então agora sim a gente pode simular. O erro aqui sim. Eu estava na cabeça lá do desenho, mas assim, na verdade o analog write eu tenho que dar dois parâmetros para ele, né? O número do pino é como se fosse o digital write, né? Você dá o número do pino e o estado da saída, né? 0 e 1. Nesse caso, no analog write, eu vou colocar o número do pino, vou colocar o LED, vírgula e o valor dele.
Então é 127, né? Então a gente vai lá, vamos simular. Deixa eu voltar para cá. Então eu vejo aqui, olha lá, tá aproximadamente, tá exatamente 50% do tempo ligado e 50% do tempo desligado, né? Se a gente for fazer, se a gente quiser diminuir, vamos supor que a gente queira, se nós queremos 25% do tempo ligado, só 25%. Então 25% de, de 255 é, é, 255 vezes 0 é 25, daria aproximadamente 64. Então vai dar aproximadamente 64. Então fazendo isso aqui, a gente consegue visualizar que diminuiu, né? Então tá vendo aqui aproximadamente 25% de PWM, de largura de pulso. E a gente pode estar modificando isso, né? A gente pode fazer de acordo com o que a gente quiser. A princípio, no simulador, a gente não consegue ver muito aqui a luminosidade modificando, né? Na prática, a gente consegue ver melhor. A gente consegue ver essa luminosidade diminuindo ou aumentando. Depois nós vamos fazer um exercício usando potenciômetro para controlar essa largura de pulso. Aí vai ficar mais fácil a gente ver essa variação da luminosidade aqui no LED, né? Só para finalizar aqui, então, se eu colocar zero, né? Se eu colocar zero de largura de pulso, eu não vou ter sinal nenhum, né? Se eu colocar o máximo, que é 255, a gente vai ter o pulso totalmente ligado, 100% do tempo ligado, né? Então eu consigo controlar a carga e deixar a carga 100% do tempo ligado. Então essa é a ideia, a gente vai passar, repetindo aqui, resumindo, passando dois parâmetros para a função analog write. O número do pino, que eu quero que saia o PWM, e a largura de pulso, em termos de um número de 0 a 255, em que 0 é 0% e 255 corresponde a 100% de largura de pulso. Então esse é o nosso exercício. Obrigado e até a próxima.